Nesse vídeo eu vou te mostrar dois belíssimos exercícios de função do segundo grau, que é extremamente útil caso você vá prestar FUVEST, Unicamp, provas mais concorridas que exijam um pouco mais do seu conhecimento de matemática, no caso do seu conhecimento de função. Então, meu objetivo aqui hoje é te mostrar, a gente discutir um pouco com esses dois exemplos e vou deixar também um desafio para você no final, baseado no que a gente vai ver com esses dois exercícios, beleza? Você deve ter percebido que o vídeo aqui hoje está num formato um pouco diferente, então se você gostou desse formato, já deixa aí também o seu comentário, fechado? Então vamos lá, mostrando aqui na tela o primeiro exercício, que é esse daí. Eu quero que você, antes de ver eu fazendo, dá uma lida, dá uma pensada. Importante que você, tentando resolver o exercício sozinho, gere dúvidas, caso você não consiga ir até o final. E aí, quando eu estiver fazendo, você provavelmente vai conseguir já esclarecer essa dúvida. Beleza? Então, o enunciado está aí, você pode pausar, dar uma lida para tentar fazer. Então, vamos lá. Ele está te dando uma função no segundo grau qualquer, e ele diz que essa função tem duas raízes reais distintas. O que a gente extrai dessa informação já? Que a gente sabe aqui que o delta ele é maior que zero, beleza? Ou seja, a parábola vai tocar duas vezes no eixo x. Sabendo também que f de 1 é positivo, é maior que zero, é correto afirmar que. Então, ele dá algumas afirmações em função desse parâmetro a aqui, que é o coeficiente do x². Então, vamos supor duas situações. Eu vou desenhar a primeira situação como sendo um a positivo. Vou desenhar só o eixo x para facilitar. Então, a gente tem este caso e este caso. Vou desenhar a parábola. Uma parábola de concavidade para cima, a outra de concavidade para baixo. Mais uma vez, essa informação do delta ser positivo permite que a gente saiba que a parábola tem que tocar duas vezes no eixo. Por isso que eu desenhei dessa forma. Então, nessa primeira situação, a gente sabe que o A é positivo. E nessa segunda situação, que o A é negativo. Beleza? Agora vamos lá, vamos pensar sobre essa afirmação que ele falou aqui, que o f de 1 é positivo. Nessa situação, se o valor da função, quando x for 1, é positivo, nessa primeira situação aqui, ele só tem dois lugares possíveis. Ou 1 vai estar aqui, porque aí vai dar um valor positivo para a função, ou 1 vai estar na esquerda, que também vai dar um valor positivo para a função. Em ambos os casos, é possível, só que a gente não tem certeza de qual é. Se um vai estar à esquerda das raízes ou à direita, certo? Porque o enunciado ele não dá mais informações além dessas. Então, aqui a gente fica nesse impasse. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Por isso que, na alternativa A, fala se A é positivo, então as raízes são maiores que 1, a gente não tem certeza, certo? Então, eu não consigo afirmar a alternativa A. Eu posso até descartar ela, porque como não tenho certeza, então não pode ser a alternativa certa. Se a gente for para a última alternativa também, ó, supondo também que o A é positivo, ele diz que então as raízes são menores do que 1. Da mesma forma, a gente não sabe, né? Pela situação que eu expliquei. Então, a gente descarta essas duas alternativas. Tem essa daqui também, a alternativa B, ó. Se o A é positivo, então x igual a 1 está entre as raízes. Essa com certeza é falsa, porque se o x igual a 1 estiver entre as raízes, seria este caso daqui, a função ela daria um valor negativo. Ela está embaixo ali, né? Embaixo do eixo x. Então a gente pode descartar essa afirmativa também, beleza? Então a letra B jogo fora. E claro, a gente só fica aqui com a letra C. Mas por que a letra C é a verdadeira? Vamos entender. Ele fala, se o A é negativo, ou seja, com cavidade para baixo, então x igual a 1 está entre as raízes. Nesse caso, vamos pensar o seguinte. O único valor, nessa situação aqui, tá? O único valor, o único intervalo em que a função dá positiva é exatamente nesse intervalo daqui, entre as raízes, né? Então, o x valendo 1, com certeza tem que estar nesse intervalo, já que ele tem que ser positivo aqui, porque a gente tem essa informação denunciada. Tudo bem? Então, estando 1 aqui entre as raízes, a função, quando o x for 1, assume valor positivo, então é a alternativa C, a alternativa correta. Tudo bem? Então, esse é um exercício interessante porque a gente não tem que trabalhar nele numericamente, a gente tem que trabalhar conceitualmente, né? E supor
as duas situações, que seria o A positivo e o A negativo. Então é bastante interessante essa questão. Agora, uma próxima questão, tão interessante quanto, na verdade eu diria que ainda é mais interessante, que é essa daí, ó. Determine M, que é um parâmetro que está aqui na expressão do segundo grau, de modo que o número 1 esteja compreendido entre as raízes da equação. Então vamos lá, a gente não sabe se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo nesse caso. A única coisa que a gente sabe é que o x igual a 1 tem que estar entre as raízes. Beleza? Então, eu quero discutir um padrão muito interessante aqui com você, antes da gente partir para a resolução. Na verdade, a ideia desse exercício é que a gente chegue a essa conclusão mesmo, tá? Então, mais uma vez, vou desenhar a parábola. Então, a gente tem uma situação assim, uma situação assim. O x sendo 1, já que ele fala que está entre as raízes, a gente tem uma situação assim, uma situação assim. Beleza? E aqui, nesse caso de cima, o f de 1 ele é negativo. Nesse caso de baixo, o f de 1 ele é positivo, certo? Porque está acima do eixo x. E aí, repara no que acontece no valor do a em cada situação dessa. Na situação de cima, o a ele é positivo. Na situação de baixo, o a ele é negativo. Tudo bem? Então, repara uma coisa que é curiosa. Na primeira situação, o a é positivo e a função, quando o x é 1, é negativo. Ou seja, o valor da função para qualquer ponto que esteja entre as raízes, nessa situação, vai ser negativo quando o a é positivo. Então veja, a positivo, f de 1 negativo. Na situação de baixo, a gente tem um a negativo e, neste caso, quando o x for 1, a função vai dar positivo, certo? Então, a negativo, f de 1 positivo. Olha que interessante. Nas duas situações, que teoricamente são as duas possíveis, as duas únicas possíveis, o a e o f de 1 têm sinal trocado, certo? A gente não sabe qual é a situação que está correndo no exercício, mas a gente garante que para que o 1 esteja entre as raízes, tem que trocar o sinal. Isso que é interessante. Então, a gente vai equacionar, ou melhor, montar uma inequação que diz exatamente isso. Tudo bem? Qual que é essa equação, então? Que quando eu multiplico duas coisas que têm sinal trocado, que no caso é o a e o f de 1, certo? Como essas duas coisas têm sempre o sinal trocado, mais com menos ou menos com mais, vai dar sempre menos, né? Regra dos sinais. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo o porquê dessa regra dos sinais, por que ela funciona, né? Eu vou deixar aí, recomendar para você assistir. Então, a vezes f de 1 tem que ser sempre negativo. Tudo bem? Reflita um pouco sobre essa ideia, ver se digeriu o que a gente construiu aqui de raciocínio, beleza? Na verdade, é essa parte do raciocínio que faz essa questão ser uma questão bonita, né? E é bem interessante, bastante útil caso apareça uma situação desse tipo em alguma prova, alguma questão, alguma outra situação que você tem que resolver. Beleza, então no caso dessa expressão, aqui a gente está, claro, supondo uma função de segundo grau, né? Por mais que seja aqui dado uma equação, a gente está supondo que a expressão da esquerda é uma função. Então, aqui seria o a, que no caso é o próprio m, e o f de 1 é só a gente pegar essa expressão e substituir o x por 1, tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, nosso a vai ser o próprio m, o f de 1 vai ser m vezes 1 ao quadrado, mais m menos 1 vezes 1, menos m. Certo? Isso a gente falou que tem que ser negativo, menor que zero. Agora é mais álgebra, né? Vamos mexer nisso aqui. Isso aqui vai ser m mais m menos 1 menos m. E aqui de cara a gente já consegue cortar um m. Sobra então m que multiplica m menos 1, menor que zero. Tudo bem? Não faça distributiva aqui porque não tem necessidade. Aqui a gente criou uma outra expressão do segundo grau. Então, basicamente, uma inequação do segundo grau. Para você resolver uma inequação do segundo grau, sempre use o gráfico. Você precisa enxergar o gráfico da parábola
para ter noção do sinal. Não queira fazer daqui para baixo tudo algebricamente, não dá certo, tá? A gente precisa enxergar o gráfico. Se a gente fosse, então, fazer o gráfico dessa função, que no caso agora a variável aqui é o m. Então, colocar o m. A gente tem a parábola. Veja que se você fosse abrir essa expressão, ela seria m² menos m, isso menor que zero. Então, essa é a expressão do segundo grau. Veja que o coeficiente do termo quadrático, no caso aqui, quem está multiplicando o m, é 1, que é positivo. Então, o gráfico dessa parábola tem concavidade para cima, beleza? E quais são as raízes? Bom, pela expressão, uma raiz é quando m for 0, que vem daqui, e a outra raiz é quando m for 1, que vem daqui, beleza? E aí eu quero saber quando que essa parábola assume valores negativos, ok? E isso vai ser exatamente neste intervalo daqui, entre 0 e 1. Então a resposta para essa inequação, que é a resposta do exercício, é o m sendo menor que 1 e maior que 0. Então essa é a resposta. Só uma coisa que talvez gere dúvida. Essa parábola que a gente criou aqui, que veio desta inequação, não tem nada a ver com essa função que a gente está discutindo, com essa expressão daqui, tudo bem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente partiu dessa ideia da função, da parábola, para criar essa inequação aqui na primeira linha. E aí depois é algébrico. A gente trabalha a inequação e aí chega numa expressão mais sucinta e tem que resolver ela. Só que agora ela tem função de outra variável, que é o m. Então, por isso que são situações diferentes, beleza? Aqui é um procedimento para a gente resolver a inequação, por isso que a gente criou o gráfico dessa outra parábola aqui. Beleza? Ficou claro? Então, é assim que a gente resolve essa questão. Eu imagino que qualquer outro caminho que você tente adotar nesse exercício ficaria bem mais longo, né? Então, é uma resolução bonita, é uma técnica bem interessante que você pode usar sempre que o exercício pedir que você tenha algum número entre as raízes de uma parábola. Você vai usar essa técnica aqui e montar essa inequação. É claro que a única coisa que vai mudar é esse valor 1 aqui no meio, né? Aqui no caso do exercício a gente queria esse valor 1 entre as raízes, mas no outro exercício pode querer um outro valor. Então você usa a mesma ideia, só alterando esse valor do x. Beleza? Então, para finalizar, eu vou deixar um desafio para você. E, na verdade, eu vou te dar uma dica, tá? Mas o exercício é esse daqui, ó. Dá uma lida. Determinar quais os valores de m, a equação, que é essa daqui, que ele está te dando, esta equação daqui, possui exatamente uma raiz nesse intervalo daqui. Então, veja. Se você não tivesse lido a última parte e só tivesse parado para analisar quando ele falar exatamente uma raiz, o que pode ter vindo na sua mente é falar que o delta teria que ser 0, né? Mas essa aqui é a pegadinha do exercício. Você vai ver que o delta ser 0 não necessariamente garante uma única raiz nesse intervalo. Então você tem que usar uma outra ideia, talvez um pouco criativa, para resolver esse problema, beleza? Então eu vou deixar para você tentar. Deixa aí nos comentários a sua resposta, a sua dúvida, se você tentou ou não resolver esse exercício, que eu vou ajudando vocês por lá. Fechado? Se você gostou desses exercícios que a gente discutiu, dessas ideias sobre função de segundo grau, eu acredito que sejam uns exercícios mais difíceis, pensando na matemática elementar, talvez não chegando ainda a nível militar, né? Mas a nível FUVEST, Unicamp, são excelentes exercícios para cobrar função de segundo grau, tá? Então acho que vale a pena essa discussão nossa, certo? Então se você gostou, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal para você receber os próximos conteúdos. E como eu já falei, deixe aí nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado. Beleza? Então por esse vídeo é isso, um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.